ilustrar melhor o que falamos no vídeo anterior, trouxemos alguns casos práticos para discorrer sobre. É claro que quando você traz um caso prático, né, você ilustra com maior facilidade a parte tanto teórica como técnica do mundo jurídico, para que o médico possa compreender com maior claridade. Um dos primeiros casos que nós vamos citar aqui, ele ocorreu no Distrito Federal, em Brasília, onde um menor de idade, não vou citar nomes, né, para proteger tanto o nome do médico quanto do menor, mas ele chegou a ser internado no hospital com problemas respiratórios, né? Ele teve uma parada respiratória, teve fortes crises, misturadas a isso, fortes crises de asma. E as crises foram então sendo agravadas nesse período de internação. E o resultado desse processo todo foi que ele veio a óbito, né? E por se tratar de criança, é óbvio, né, que isso causou no meio das notícias do Distrito Federal, televisão, jornais, rádio, um grande estrondo. E o médico foi, então, responsabilizado pelo fato de ser considerado que ele teve demora no atendimento, então, no caso, foi considerado como negligente, né, na sua prática médica. Esse caso se desenrolou, cumprindo todas as etapas do processo penal, e, ao final, o médico foi absolvido. E por que ele foi absolvido? Esse que é um ponto interessante. Claro que os familiares ficaram ressentidos com essa decisão do tribunal, mas é importante entender como isso acontece, para que nós não façamos juízos de valor equivocados, achando que os juízes estão protegendo os médicos ou que o Ministério Público não exerceu o seu papel de maneira correta. Eu digo isso porque existe hoje no Brasil alguns estudos, vejam só, médico, como isso é relevante. Existem grupos de acadêmicos e advogados que estudam por uma maior efetividade nas condenações. Né? Como alcançar maior efetividade nas condenações quando um médico pratica, por exemplo, um ato carregado, por exemplo, de uma suspeita que veio a causar o dano da morte do seu paciente. Então, veja a gravidade. Nesse caso em específico, o que aconteceu? Foi considerado que o médico demorou para fazer o atendimento. Bom, num primeiro momento, isso pode parecer razoável, mas é importante entender aquela relação, novamente, conduta, nexo causal e dano. A conduta do médico foi negligente, ou seja, ele demorou para atender, num primeiro momento, sim, mas é preciso entender, no caso foi explicitado ao longo do processo, do porquê da demora. Ele era o único médico que estava naquele momento de plantão naquele hospital, para atender esses casos, e não havia outro que pudesse fazer esse atendimento. E dentro da sua possibilidade, claro que a gente vai levantar as hipóteses de urgência e emergência, mas existiam outros casos também de emergência e urgência a qual ele estava se dedicando. Ele não tem capacidade, né? Seria maravilhoso se ele pudesse se multiplicar e atender todos, mas isso é impossível. Então, aquilo que é humanamente impossível não pode ser cobrado dentro da conduta do médico. Então, ele continuou na sua rotina de trabalho, prestando assistência a todos que estavam lá, exigindo seus cuidados, também envolvidos no sistema de urgência e emergência. E o caso desse menino foi ficando para trás, né, e ocorreu efetivamente uma demora. Mas essa demora é fruto de um processo interno de administração hospitalar, da qual ele não conseguia fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E ao final, então, como não foi comprovado a negligência do médico, e sim que ele estava atuando de modo efetivo, com todo zelo, com todo cuidado, ele não conseguiu chegar a tempo para realizar os procedimentos necessários para salvar a vida daquele menor. Aí alguém pode dizer, mas no Estatuto da Criança e do Adolescente existe lá uma regra que define que o médico deve priorizar o atendimento às crianças. Sim, assim como também existe uma previsão em outros regramentos que o médico também deve dar atenção aos casos que estão em andamento. Então temos aí uma série de conflitos de normas, de leis e princípios que vão afetar a vida do médico, e ele precisa, naquele momento, em muito espaço de tempo, tomar as melhores decisões para que, então, ele possa se eximir dessas responsabilidades. Por isso que, conhecendo
as regras do jogo, conhecendo e sendo sabedor de como se comportar, de como agir, ele consegue então criar os elementos para se eximir das responsabilidades, no caso aqui citada da responsabilidade penal, nesse caso que foi tão divulgado no Distrito Federal há alguns anos atrás. E aproveitando essa discussão, né, de que o médico ele pode empreender as melhores práticas, as melhores técnicas, ele pode ter todo um cuidado para exercer a sua atividade profissional da melhor maneira possível, mas a gente sabe que tem coisas que não estão ao alcance do médico, né? Humanamente impossível, como por exemplo a falta de recursos, né, nos hospitais mais carentes, né, em regiões mais carentes também. Então, e aí fica essa questão de apurar a culpa, eventualmente do Estado, se for um hospital público, então da própria equipe médica, né, pela falta dela, um hospital particular também. E aproveitando, o doutor falou, né, sobre a questão da culpabilidade, e nos vídeos anteriores falamos sobre a presunção de culpa, que não acontece que não incide nos casos penais, né? Se não houver a prova da culpa, o médico que está sendo réu naquele processo, ele é absolvido por consequência. Isso é verdade, bem observado, né? A doutora trouxe essa questão que no âmbito penal a presunção de culpa não vale. Aqui se busca a verdade real, né? A verdade cabal, para só depois então conseguir se chegar numa condenação. Mas isso não significa, a doutora apontou também com muita precisão, que não havendo a responsabilidade do médico, num caso como esse, podem haver outras responsabilidades, né? Pode haver uma responsabilidade do hospital público ou privado que não mantinha as condições necessárias para dar proteção e os instrumentos, equipamentos e também as pessoas para que o médico possa exercer da melhor maneira a sua profissão, ou então às vezes até de um plano de saúde que vende uma ilusão e na verdade entrega algo muito aquém da realidade. O fato do médico ser excluído da responsabilidade não implica que outros agentes, pessoas físicas ou jurídicas, sejam responsabilizados. Isso é bem relevante e precisa ser anotado por todos que estão nos acompanhando. Dando continuidade, né, nas nossas considerações aqui, trazendo alguns casos práticos, vamos comentar um caso que aconteceu aqui, foi julgado no Tribunal do Rio Grande do Sul, onde existiu a culpabilidade, né, e o médico foi sentenciado por homicídio culposo. O que aconteceu nesse caso? É um caso também recente. Numa situação de parto normal, né, é necessário que se faça a verificação do reto da mãe, né, para que não haja uma possível contaminação, né, gerando uma infecção de maior gravidade naquela que é a parturiente. Então, num caso como esse, né, o tribunal entendeu que o médico agiu com imperícia, com negligência e com imprudência, ou seja, com os três elementos concomitantes. Na verdade, não precisa dos três. Basta um para que você já tenha, então, definido aí a prática de um crime. Nesse caso, né, foi um caso muito grave, foi considerado, então, que o médico agiu, né, de uma forma desidiosa, não fez as verificações que seriam necessárias, não cumpriu os protocolos, deixando de cumprir aqueles protocolos, causou o homicídio, né, a morte da cliente por uma infecção que ocorreu pelo fato de ele não ter examinado efetivamente o ânus para verificar se existia aquela possibilidade da contaminação. Então, isso é um caso mais grave. Evidentemente que quanto maior o grau da culpa, maior será também a decisão, mais grave será a decisão no âmbito penal, ou seja, o médico será responsabilizado por uma dose maior, mais grave, na hora da sentença do juiz ou do acórdão do tribunal, no que tange a pena que será aplicada a ele enquanto um profissional que incorreu em uma falta total aí dos elementos que são necessários para a prática da profissão, condenado então por imperícia, negligência e imprudência. Veja você que está nos assistindo o quanto é importante seguir os protocolos definidos, os protocolos de segurança dentro de um âmbito hospitalar, no âmbito cirúrgico, para que você não seja amanhã responsabilizado por algo que venha causar uma mácula na sua carreira profissional. E a pena nesse caso foi de 2 anos de detenção, substituída então por 2 anos de
restrição de direito, que pode ser por meio de prestação de serviços à comunidade ou também multa pecuniária. Exato. Lembrando que o fato dessa condenação ter se dado no âmbito penal não exime o médico de responder ainda civilmente, aqui no caso pelo dano moral, que é um dano extrapatrimonial, pelo que causou a família da vítima. Então, as responsabilidades não são excludentes, podendo também ser levado ao conhecimento do Conselho de Ética, do Conselho Regional, da qual ele está registrado. Analisando mais um caso, né? Esse é o último que nós vamos analisar neste vídeo. Oportunamente na live nós analisaremos outros casos, até sugeridos pelos próprios médicos, e também perguntas que podemos responder. Esse caso se deu no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aliás, até um fato bem recorrente, né, um acidente de moto na cidade de São Paulo, e o motoqueiro chegou com traumatismo craniano. E nos procedimentos avançados que foram dados para acompanhamento desse paciente, a gravidade do traumatismo não foi devidamente apurada pelos exames necessários. Essa conduta de não se fazer os exames necessários demonstra a culpabilidade, ou seja, quando uma situação como essa acontece, é muito diferente quando você, por exemplo, não tem como fazer os exames. Você chega no hospital e não existem os equipamentos para os exames serem feitos. É uma outra situação. Nesse caso, havia os equipamentos e os exames necessários não foram realizados, e desse traumatismo craniano ocorreu um processo de hidrocefalia e o motoqueiro veio a óbito. Isso foi comprovado depois perante o juízo, por perícias e prontuários e testemunhas, que o médico então não realizou com cuidado e atenção os procedimentos necessários, ainda que no momento emergencial de urgência, no caso dos casos de traumatologia, dos acidentes de trânsito, ele não agiu com o cuidado necessário, e essa conduta de não agir com os cuidados necessários incidiram no dano, que foi o dano morte do paciente. Então ficou estabelecido aí que a conduta, o dano, tem uma relação de causalidade, ou seja, qual é a relação de causalidade que vai ser imputada a responsabilidade ao médico? A conduta de não ter tomado as providências necessárias no exato momento em que ele deu entrada na emergência em razão do acidente. E, no caso, ocorreu o óbito do motoqueiro, e esse homicídio foi acusado culposo pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo que, então, o médico responder na esfera penal com a sanção aplicada, e, como eu já disse antes, né, não exime ele de ser responsabilizado também na esfera civil por danos materiais e morais. Vamos imaginar que esse motoqueiro ele era um motoboy em São Paulo, e era ele quem sustentava a família. Então você veja só, a morte do motoqueiro vai implicar no quê? A falta de sustento da família. Então, além do dano moral pela perda do ente querido, você vai ter também a responsabilidade material de prover as necessidades dessa família pelo tempo de vida estimado estatisticamente que esse motoqueiro teria ao longo de sua vida. Então veja que é uma pena dura, né? No caso, além da sanção penal, das restrições de liberdade ou cumprimento de algumas práticas ali para a comunidade, ou cestas básicas, enfim, que é muito comum acontecer, mas a responsabilidade de ter que arcar com esses ganhos da família, provendo então o que a vítima deixou de produzir no âmbito familiar. Então são situações que vão se desdobrando, né, ao longo de todo o caminho da vida do profissional médico, e é por isso que então a razão de ser desses vídeos produzidos por nós, com o intuito cultural, o intuito informativo, para educar e para que o médico possa então criar exatamente, não só na sua conduta, mas nas suas práticas diárias, dentro do ambiente do consultório, da clínica, do hospital, até mesmo na emergência. Com sua equipe também? Com sua equipe, evidentemente. Tudo aquilo que pode ajudar a tirar essa responsabilidade de cima desse profissional que é tão fundamental para as nossas vidas. E lembrando, só mais um pequeno detalhe, mas não menos importante, que esse volume de ações que nós citamos lá no primeiro vídeo, ela vem cada vez mais aumentando, justamente porque existe todo um cenário que hoje é favorável. Então, retomando lá o início da nossa preocupação, hoje o número de ações é assustador, né? No mundo todo, no Brasil não é diferente,
contra esses profissionais. Então, é muito importante que o médico crie essas defesas para que ele possa não só se eximir da responsabilidade, vamos dizer assim, mas para que ele também tenha a tranquilidade de exercer a sua profissão, diminuindo os riscos que hoje são impostos. Finalizando essa sequência de vídeo, nós gostaríamos de agradecer a Ultramed, a Sociedade de Medicina de Joinville e o CRM de Santa Catarina que nos apoiaram no desenvolvimento desse projeto. E todo o conteúdo disponível nos vídeos você pode acessar na cartilha, que está ali no link na descrição. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar ligado nas novidades e de participar da nossa live.